Meu objetivo é a conquista! E se você pudesse possuir o tempo? Tempo é uma noção de nossa realidade que transcende a mesma. Nós temos total consciência disso e conhecemos o passado. Vivemos no presente e somos o futuro sem nem percebermos. Nossas noções de realidade se perdem quando nós estamos atrelados a uma vida tão sufocante que minutos são segundos, horas são minutos e dias passam com um piscar de olhos bem diante de você e em algum momento você se pergunta: já chegamos ao fim do ano? Olhando para o passado, percebemos que perdemos muita coisa. Esquecemos que fizemos o que era necessário e recebemos os frutos do nosso suor. A frustração e a ilusão de que tudo passou rápido demais é perigosa. E o auge deste sentimento chega quando se nota que tudo parecia como ontem, mas este ontem foi há muito tempo. Nesta jornada você ganhou muito, mas apenas se apega às perdas. Por outro lado, existe aquele sentimento de nostalgia, a saudade dos velhos tempos, o tempo que não volta mais e você sabe que daria tudo para viver aquilo mais uma vez. Não importa o quanto você aproveite os bons momentos do agora, os bons velhos momentos sempre serão os melhores. Você esquece as dores do passado, se apega às dores do presente, desejando aquilo que esqueceu. E quando se dá por si, percebe que repetiu o mesmo ciclo. Os momentos do hoje se tornarão a nostalgia do futuro. A vida é como uma ampulheta. Ela não para e seu destino é apenas chegar ao fim. Não sabemos de qual maneira a ampulheta será colocada de cabeça para baixo novamente ou quais mãos serão responsáveis por recomeçar o ciclo. Mas sabemos que chegará ao fim. O tempo nos quadrinhos é ainda mais semelhante a uma ampulheta. Enquanto na vida real a comparamos com um único ciclo, nos quadrinhos várias mãos começam e recomeçam um outro ciclo, colocando a ampulheta em constantes reboots. Isso por uma visão comercial, é claro. Olhando de forma mais profunda nas histórias, temos personagens, especificamente na Marvel, que se conectam diretamente com tudo o que eu disse anteriormente. Reed Richards não pode retomar o tempo que passou obcecado por suas pesquisas e evitar que ele e seus amigos tenham suas vidas mudadas para sempre quando adentraram na zona negativa no passado. Mas aceitando o presente, ele olha para os frutos que tais poderes deram para essa família fantástica, que de agora em diante podem ajudar a proteger centenas de milhares de outras famílias ao redor do mundo. O mesmo não acontece com Wanda, que, em um ataque de fúria, muda toda a realidade e cria um caos global por não aceitar a solidão. Não aceitar a ausência de quem ama, não aceitar a perda, não aceitar a realidade. A perda do passado existe no presente e será sentida até mesmo no futuro quando tudo acabar. O luto nunca acaba. E o luto da Feiticeira Escarlate transcende até mesmo o tempo. Tempo este que, para o Homem-Formiga Scott Lang, é tudo o que ele perdeu quando ficou preso no reino quântico. Longe de sua filha, ele não pôde vê-la crescer, ele não pôde ajudá-la a aprender, ele não pôde estar presente de maneira alguma. Sua ausência foi sentida durante anos, anos do passado que nunca retornarão. Mas para ele, apenas segundos, segundos do presente que mal foram sentidos. Scott Lang está para sempre preso no passado, mesmo estando agora no presente. Mas, e se você pudesse possuir o tempo? Segurá-la em suas mãos, dominá-la, controlá-la, conquistá-la. Há milhares de anos atrás, Alexandre, o Grande, sentou com um sábio de vasto renome. Lá, ele aprendeu um segredo que o abalou profundamente. Existem mais mundos do que apenas esse, disse o sábio. Seus números beiram o infinito e eles se espalham por entre o cosmo, além do alcance dos sentidos de qualquer homem.
Alexandre contemplou seu próprio império, do rico Mediterrâneo aos estepes da Ásia, do seu coração no berço da civilização até sua mais longínqua fronteira. E seus olhos se encheram de lágrimas. Grande Alexandre, por que você chora? Perguntou o sábio. Você possui cada glória que um mortal já conheceu. Não é digno de desespero, respondeu Alexandre, que haja um número infinito de mundos a conquistar e eu não possa me tornar o mestre de ao menos um. Meu nome é Nathaniel Richards. Eu nasci no século 31. Quando cheguei aos meus 18 anos, eu não tinha conquistado nada. Meu mundo era uma utopia de prazeres e entretenimento. Meus melhores diziam que era pós-escassez. E eu dizia que era entediante. Uma utopia, com certeza, onde garotos de 10 anos podiam dominar robótica avançada. Onde um garoto poderia ter sua garganta cortada por valentões e se recuperar em meses, como eu recentemente tinha feito. Mas também era um lugar onde o tempo parecia ter parado. Era o fim da história, uma procissão sem sentido de momentos tépidos. Uma contagem regressiva para nada. Então eu comecei a ver minha época pelo que ela realmente era. Uma jaula. E como qualquer um sabe o bastante para ver os cadeados que mantêm a prisão trancada, eu planejei uma fuga. O futuro não prometia nada, então eu comecei a procurar as chaves para o passado. Eu sabia que nos ecos da antiguidade repousavam as respostas para minhas perguntas. Eu sabia que aqueles campeões calejados do brutal passado imaginaram perguntas que eu, em meu conforto, jamais poderia cogitar perguntar. Me levaram quase 2 anos de busca. Eu não pensava em mais nada. Eu forjei um passe de acesso. Eu redirecionei a segurança dos campos industriais eurasianos. E eu viajei pelas sombras até uma terra uma vez governada por punhos de ferro e defendida por magia delirante. Eu pensei em encontrar as respostas do passado. Eu estava, pelo menos, meio certo. Coordenadas exatas. O próprio ar era denso com a história. O esplendor da esperança desgastado com as eras, como rochas aos ventos no deserto. Eu nunca vi nada velho com meus próprios olhos antes. Era lindo. E eu fui um tolo. Mas que... No entanto... Pare! Eu lhe ordeno, seu mestre há muito está morto e eu sou seu único... Ele também foi. Abaixe-se, criança. Destino pode ser um imbecil, mas boa engenharia é eterna. Ao século 20 com você, robô. Diga ao seu criador quem descartou você. Quem é você? Alguém que sabe infinitamente mais do que você possa imaginar, Nathaniel. Isso não é uma resposta. Como diabos você sabe meu nome? Outra pergunta mesquinha e óbvia. E eu esperava coisa melhor. Perdão, melhor? Eu sou Nathaniel Richards, o libertador da biblioteca de Victor Von Doom. Isso é a história secreta do mundo. E eu sou seu herdeiro. E você quer coisa melhor? O devaneio em sua voz é constrangedor. Não há lugar melhor para mentir do que nas páginas de um livro. Você aprenderá a confiar apenas nas fontes em primeira mão. No entanto, eu suponho que comparado ao mingau em que você foi criado, isso pareceria um banquete. Então deixe-me perguntar. Você prefere ler a história ou criá-la? Você está brincando comigo? Isso é tudo que eu quero. Esse mundo é tão fino, como se não houvesse nada aqui. E eu quero tudo. Bom, você está pronto. Agora, faça sua pergunta novamente. Quem é você?
A pergunta com 10.000 respostas. O Conquistador, o Eterno, o Deus Faraó Hamatut, o Guardião do Tempo e Mortos. Eu fui todos eles, e eu serei novamente. Mas sempre houve uma resposta que realmente importou. No fim, eu sou Kang, e no início eu fui você. Através dessa passagem existe um infinito número de tempos e mundos. Eras que cantam meu nome em louvor. Planetas que me idolatram. Mas para merecer isso, eu conheci a perda, a derrota, frustração. Eu gostaria de lhe poupar esse trauma e esse tempo. Una-se a mim e possua os mistérios do cosmo. Una-se a mim e torne-se. Se eu soubesse o que Kang saberia um dia, eu ainda daria esse passo. Eu acho que a resposta deve ser sim. Um homem morrendo de sede sempre deve aceitar o presente da água. Certo, então. Vamos. Mesmo que esteja suja. Bem-vindo ao fim do mundo, meu garoto. Que lugar é esse? Em apenas um ano, esse será o ponto de impacto do asteroide que causa a extinção Cratacea Paleongênea. Considere isso um prazo. Apenas um ano para crescer de mim até você? Nunca que haverá tempo suficiente. Essa é a primeira lição, garoto. Tempo não significa nada para Kang. Kang, o Conquistador, foi criado por Stan Lee e Jack Kirby, tendo sua primeira aparição em Quarteto Fantástico 19, em 1963, e logo depois em The Avengers 8, em 1964, já como Kang, o Conquistador. No início, Kang era um cientista do século 31 chamado Nathaniel Richards, um parente distante de Reed Richards, o Senhor Fantástico. Ao descobrir uma tecnologia de viagem no tempo criada pelo Doutor Destino, Nathaniel viaja até o Egito Antigo e se autoproclama o faraó Hamatut, utilizando aparelhos de alta tecnologia e aparatos futurísticos, que faz com que, em pouco tempo, ele ganhe a admiração do povo. Isso não dura muito, pois o Quarteto Fantástico o acha e impede o seu reinado. Nathaniel foge e inicia sua longa jornada de viagens temporais. Tempo depois, ele encontra uma civilização humana em ruínas e a conquista rapidamente, formando um império em torno de sua imagem. Não mais como um faraó, e sim como Kang, o Conquistador, um déspota temporal com o objetivo de controlar todas as linhas do tempo e além. Senhor, você não vai acreditar no que eu encontrei. Você estava errado, há pessoas aqui. Deveria ser impossível, mas há. E eles são incríveis, eles têm cultura e música e as mais fascinantes lendas que eu já ouvi. E espere até só vê-los dançando. Senhor, você está acordado? O espaço entre as estrelas. É você que não está acordado, garoto. Você sonha um ingênuo sonho dos heróis. O romance de Alexandre é a pureza de Steve Rogers. Você irá esquecer esse sentimentalismo. Nunca desapareça da minha vista de novo. Você fará como é ordenado. Você aprenderá as lições que eu ensino e nunca as irá desprezar. E acima de tudo, você vai limpar essa tinta patética de seu rosto. Não. Kang não faz pedidos, garoto. Você está aqui por minha vontade e irá se comportar de acordo com minha vontade. Seu futuro pende na balança. Tema-me, ou seja condenado a uma vida de falhas, de podridão e labuta insignificância. É isso. Você é aquele que falhou. Você fala incessantemente sobre conquista e glória, mas você é só um bêbado que me faz memorizar suas derrotas. Como o destino o enganou na queda de Manhattan, como os quatro os derrubaram nas areias do Egito. Sim, assim você não repetirá minhas falhas. A minha vida é minha, Kang. Está lá fora, vivendo sem mim e o povo daquela tribo.
Nós podemos salvá-los do vindouro cataclismo. Se tempo não significa nada para nós, então por que não podemos usá-lo para salvar a primeira coisa nessa droga de mundo que eu Diga. amo? Eu irei salvá-los. Não, garoto. Você não salvou. Não! Foi quando entendi. Apesar de ter cruzado o tecido do espaço e tempo, eu jamais deixei minha jaula. E foi aí que eu vi que a jaula era Kang. Então, nos últimos momentos do Cretáceo, eu fingi estudar o que Kang me instruía, enquanto secretamente eu estudava o cadeado. Como a menção de Ravonna podia levar meu carcereiro a beber, como algumas ervas podiam intoxicar uma taça de vinho, como a armadura que abriu o caminho poderia ser minha para comandar. Eu raramente estive tentado como naquele momento. Pegar o inevitável em minhas próprias mãos. Mas suas palavras ecoavam em meus ouvidos. O tempo conquistará todos os meus inimigos, se eu puder dominá-lo. O desejo pela conquista, de ter o tempo em suas mãos, uma obsessão tão grande que gerou outros iguais a ele. Outros com diferentes nomes, diferentes títulos e com objetivos semelhantes ou piores. Uma obsessão não pelo passado perdido, não pelo presente constante e o futuro irremediável. Uma obsessão pelo tempo em si, pelo controle total. O efeito ampulheta do Kang não é a inversão do ciclo e nem mesmo a mudança daquilo de seu passado que não se pode mais voltar. O efeito ampulheta do Kang é o controle do que já foi, do que se tem e para sempre se ter no futuro e além. Mas para controlar a ampulheta é necessário possuí-la. Para possuí-la é necessário conquistá-la. Mas quando se conquista o tempo, outro sempre estará disposto a reconquistá-la. Aquele que deseja a conquista no passado é o mesmo que a conquista no presente. Um efeito ampulheta que o colocará diretamente no futuro, em um espelho de si mesmo, onde o único fim será a negação de que mesmo quando se possui o tempo em suas mãos, tudo terá um fim decretado por si mesmo, ao recomeçar a ampulheta e perceber que o tempo não pode ser vencido. Eu esperei até o momento perfeito, a última noite antes do último dia. E como Kang instruiu, eu usei tudo que me foi ensinado. Eu apertei a cintura e embanhei os ombros para que servisse a meu tamanho menor. Eu ajustei os controles para funcionarem ao meu comando. E pela primeira vez, assim como Kang jurou, eu me tornei. Ele sou eu. E você? E eu me senti o que ele sentiu tantas vezes antes. Agora, pela primeira vez. A fria corrente de momentos abaixo de meus pés. O caloroso grito dos anos à minha vontade. E enquanto um coro de predadores supremos rugia em seu lamento final, eu conquistei. E então eu retorno. Eu fui conquistado. O maldito traje do Kang abriu o caminho. Sobrecarregado e esgotado, assim como seu há muito morto criador. E agora eu era a estrela, caindo do céu. Um único salto através do tempo, o quão adiante eu conseguisse, para o mais distante de Kang que eu pudesse fugir. Baseado no calor, eu me preocupei em ter pausado em um tempo sem vida, ou ido longe demais, para o fim flamejante do universo. Mas, é claro, eu fui a um lugar muito pior. Eu fugi da jaula de Kang e cheguei ao Império de Rama-Tut. Então esse foi o Além da História de hoje, entrando no clima de Quantumania, mesmo que a gente tenha dito que não teria um vídeo sobre,
Mas eu acho que o Kang é um vilão que merecia sim um vídeo, mesmo que um tanto simples, mas que contemplasse todo esse conceito temporal que ele traz consigo, além dele ser o principal vilão, né, o grande vilão dessa nova saga da Marvel. Então a gente teria que fazer uma hora ou outra, né? Enfim, muito obrigado a todos que assistiram. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aí o que achou. Se puder compartilhar o vídeo para mais pessoas que possam gostar do conteúdo do canal, a gente agradece demais. O apoio de vocês é o que mais conta e o que mais ajuda a gente nessa plataforma maluca chamada YouTube. Se você tiver condição e puder, claro, considere apoiar o canal financeiramente também. Tem um link do livro do Gil, Sonhos Perpétuos, para a compra na Amazon. E atualmente essa é a única forma de apoio, mas em breve teremos outras maneiras disponíveis. Lembra também de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo futuro, porque o YouTube praticamente não avisa quando sai um vídeo novo. Mais uma vez, muito obrigado, até o próximo vídeo e continuem suas leituras.